mas feito então esse primeiro momento, agora, Arlindo, vamos falar um pouco então, não é, a escola, né? A escola como um espaço para desconstruir as distopias e para construir as novas utopias, né? Como é que você está vendo e como é que nós vamos tecer essa nossa conversa aqui, porque eu também, como professora, educadora e pedagoga, também tenho algo também a dizer nisso aí, mas gostaria primeiro de te ouvir, né? Quais as possibilidades, né, de nós que estamos na escola, ao invés assim, de nos enrijecermos com tudo isso, com essas novas possibilidades que nós estamos tendo, essas novas ferramentas, essas novas tecnologias, como aproveitar isso tudo a nosso favor? Diga para nós aí, como é que você está vendo tudo isso? Ivonete, a minha sugestão é o seguinte, vou voltar para o nosso temático lá atrás. Nós estamos num momento de extraordinários desafios, né? Mas a gente sempre precisa entender que crise é também oportunidade. Então, eu acho que nós estamos diante de uma oportunidade da gente pensar uma escola enquanto espaço privilegiado para desarmar utopias. Qual é, na minha avaliação, a distopia que mais nos engessa, que mais nos prejudica no sentido de buscarmos a construção de uma sociedade melhor, e nós todos sabemos que a construção de uma sociedade melhor passa, sim, por um processo de educação para muito além do ensino, né? E qual é, afinal de contas, na minha avaliação, a principal distopia a ser desarmada? É a distopia de que só existe uma alternativa. Sim. Opa, tem um som aí, mas vamos lá. Então, qual é o problema de uma única alternativa? O que as forças dominantes, seja no campo econômico, seja no campo social, seja no campo educacional, querem nos fazer acreditar é que só existe uma alternativa. Então, no campo econômico, a alternativa única é nós obedecermos os desígnios do mercado, nós aceitarmos a livre iniciativa incondicionalmente e, acima de tudo, aceitarmos todas as necessidades do mercado financeiro como se ele fosse o altar maior da sociedade, da economia, da política, da vida. Então, eu acho fundamental, e eu gostaria de chamar a atenção para isso, porque muitas vezes a gente se coloca como uma utopia, eu ter uma sociedade melhor, alguns de nós lá atrás ficamos muito apegados à questão de uma sociedade socialista, ou disso ou daquilo. Não, eu acho que agora o que a gente tem que desarmar antes de qualquer coisa é isso. Só existe uma alternativa. Não, existem inúmeras outras alternativas. Existem inúmeras outras alternativas. E nós podemos buscar essas inúmeras outras alternativas na história. Não é? Como é que os nossos nativos, eu não estou falando só dos nossos nativos no Espírito Santo, à beira do Rio Doce, não é? Como é que os nossos nativos do Brasil, do modo geral, como é que os nossos nativos nas Américas, como é que os nativos no mundo se organizavam social e economicamente? Não era com esse apego exagerado e esse endeusamento do mercado, principalmente dos desígnios do mercado financeiro, que eles se organizavam. Então, a gente tem na história inúmeras outras alternativas. Aqui, nas nossas Américas, lamentavelmente, não é? Praticamente todos esses processos civilizatórios que já prosperaram aqui, eu gostaria de dar uma ênfase maior àquilo que eu me aproximei agora mais recentemente com a Eliana, que foi do experimento dos Incas. Né? Que coisa fantástica a maneira como eles sintetizaram a proposta deles de organização. Devia ter várias injustiças, não tem nenhuma dúvida, mas eles são uma representação disso. Mas eu acho que mais do que isso,
eu acho que a gente precisa também prestar atenção numa série de formas de organização social na atualidade que não aceitam, esta a hegemonia do mercado financeiro, se colocam contra ela, né? Ou numa contestação direta, como foi, por exemplo, o caso da Islândia, na crise de 2009, que disse, olha, quem contraiu esse monte de dívida aí foi o Estado para fazer o quê? Para apoiar banco. Agora, os bancos que perderam, eles que paguem. Nós não queremos, não vamos aceitar ajuste fiscal. Eu estou falando da Islândia, é pequenininha, é pouca gente, fez pressão, mas nós temos outras alternativas fantásticas no mundo. Eu vou só citar o caso do governo de Kerala, que é uma província indiana e que há mais de 50 anos tem uma proposta onde a centralidade da ação de governo, a centralidade do apoio econômico é a inclusão social e é a busca de criação de um mínimo de equidade. Mínimo de equidade esse que agora, na crise do Covid, é um dos casos mais bem-sucedidos e de menor custo em se proteger do coronavírus e, consequentemente, proteger a economia de Kerala, que também tem um forte componente turístico. Então, é só para dizer que a gente precisa desarmar as utopias exatamente para dizer, olha, primeiro, para mim, desarmar a principal bomba atômica da distopia que está aí. Essa que só existe uma alternativa. Sim. Só um momentinho, Arlindo, antes de você passar para frente, talvez ainda dentro disso aí, o João Neto, ele está dizendo assim, bacana essa questão de nós conseguirmos transformar o momento em oportunidade. Esse momento que estamos aí. Temos que transformar o limão em limonada, vamos potencializar a nossa criatividade. E a Tânia Araújo, que está falando lá da Áustria, está perguntando a você, Arlindo, o que você acha do zapatismo como alternativa? Deixa eu responder a pergunta mais fácil, que é da Tânia, né? Tânia, tem zapatismo, tem experiência cubana, tem inúmeras experiências. E eu acho que essa é que é a coisa, isso é que me encanta nesse momento. É que nós não temos que trabalhar que a alternativa a essa maluquice que está acontecendo, essa desumanidade que está aí, só existe uma alternativa. Nós temos que buscar a riqueza de outras alternativas. Porque essa ideologia é uma ideologia razoavelmente recente. Senhora, agora que não tem mais o Muro de Berlim, que não tem mais a União Soviética, fica claro que o autoritarismo soviético perdeu para a democracia e que o socialismo da cortina de ferro perdeu para o capitalismo. Então, é o fim da história. E não é isso. Todos nós sabemos que não dá. A história é muito mais dinâmica do que isso. Né? Esse momento... Hein? Pode falar. Tinha a questão anterior do José... É do João Neto. Do João Neto. Do João Neto. Passa outra vez. Ele só tá constatando, né, que é bacana que nós estamos transformando o momento atual em uma oportunidade. Poder transformar o limão em limonada, e é isso que nós estamos tentando fazer, né? Perceber as várias outras formas, né? As criatividades, tudo que é possível. Pois é, João, deixa eu brincar com você. Eu não quero transformar o limão em limonada, não. Eu quero transformar ele em caipirinha. Transformar esse limão em um sumo de limão. Eu quero transformar num cosmético de limão. Eu quero transformar num perfume de limão. E aí está tudo nas nossas mãos. Porque essa é que é a questão. Não é o limão, a limonada, não. Pode ser... Tem doce, tem tanta coisa. Então é só tem geleia. Geleia, só para fazer uma provocação. Bem,
A outra questão que eu acho que é importante, que a escola pode ser, é um espaço privilegiado, é exatamente a escola como facilitadora da construção de utopias. E aí eu quero chamar a atenção, porque isso está ligado ao meu comentário anterior com relação à distopia, nós não estamos simplesmente ligados a uma utopia que vai salvar o mundo. Porque também a gente tem muito essa história, né? Se sair isso e entrar aquilo, vai salvar o mundo. Então, eu acho que a escola ela pode ser um pouquinho mais específica, não é? Eu acho que ela pode construir utopias a respeito daquilo que nos cerca. Vamos procurar o que nos cerca na internet. Quais são as coisas que a gente pode desejar para termos uma sociedade mais justa, mais fraterna? Quais são as experiências, quais são os experimentos que existem e que estão disponíveis para eu me aproximar delas através da internet? Então, aí eu tenho a construção de utopias a partir daquilo que nos cerca pelo mundo. E agora esse pelo mundo está cada vez mais facilitado, insistindo, repetindo, em função de todas essas ferramentas que a internet nos propicia. E, em terceiro lugar, é a gente construir utopias a partir do que nos cerca como inspiração. Ou seja, o que é na minha vizinhança, e eu quero cair lá na minha casa, né? Lá no meu barraco, lá onde eu moro. Né? Eu quero... o que é que eu posso trazer dessa experiência da vizinhança que me indica uma utopia? Eventualmente, a utopia de que, sim, a gente pode ser solidário. Olha que descoberta extraordinária, né? Nós estamos lindo, né? Solidário, né? A gente pode procurar esses elementos que podem nos ajudar no tecimento da utopia, né? Fazer construir essa colcha no nosso bairro, na nossa favela. Né? E certamente nós podemos procurar isso na nossa cidade, no nosso estado. Por que eu coloco, eu tento distinguir isso que nos cerca pelo mundo, porque isso só é acessível e acessável via internet. Né? Mas aquilo que nos cerca mais imediatamente pode ser presencial. Eu posso trazer para dentro, e vamos lá, Gui, né? Eu posso trazer para dentro do nosso espaço, que nós chamamos de espaço da escola, né? Eu posso trazer essas duas dimensões de tecimento da utopia. Por quê? Porque eu posso, um de nós, né, eternos aprendizes, aqueles com quem nós tentamos compartilhar conhecimento e aprendizagem, podem dizer o seguinte: olha, eu fui buscar um exemplo lá na província de Huaiei. Ele ou ela fez esse dever de casa, foi lá procurar, trouxe para compartilhar. Trouxe para compartilhar nesse espaço virtual que a educação à distância pode nos permitir, né? E trouxe essa. Mas o outro colega não vai ser menor, a outra colega não vai ser menor, não vai ser menos importante, se trouxer uma experiência no bairro dela, na vizinhança dela. Né? Eu vou só ilustrar, porque é uma coisa que me encanta, a forma como, por exemplo, o território do bem está se organizando para ser vigilante, né? Para fazer... Território do bem, Arlindo, só explica um pouquinho, porque nós temos pessoas aqui do Brasil e do mundo. Território do bem é uma área que é tida pela classe média e por muitos como uma área extraordinariamente preocupante. Por isso, às vezes, inclusive, chamam aquilo ali não é de favela, nós temos outro nome, comunidade. Né? E o pessoal de lá disse: não, nós somos um território, e nós somos um território do bem.
Porque, sim, tem bandidagem aqui? Tem, mas nos outros bairros também tem. Tem problema? Tem, mas tem muita gente trabalhadora, tem muita gente dedicada. E eles fazem um movimento extraordinário, não vai dar para eu relatar tudo aqui. Um deles tem um banco que faz financiamento, Banco do Bem. E agora, na pandemia, a moçada de lá está se organizando, primeiro, arrecadando recursos, arrecadando mantimentos e fazendo distribuição de cestas básicas. Agora, no mês de maio, também resolveu cuidar das mulheres. Tem algumas preocupadas com as mães que estão para ter filhos. Ou seja, tem uma série de movimentos e eles estão se articulando e fazendo isso. Eu acho que essa é uma... Imagina alguém de Campo Grande, de Vila Velha, lá de Goiânia, lá do Mato Grosso, que, tendo esse contato, vai compartilhar no grupo de discussão, que, eventualmente, o grupo de discussão da sua escola é um grupo que, num primeiro momento, é limitado àqueles alunos que estão inscritos ali. Então, eu acho que combinar essas duas ferramentas, a ferramenta da distância e a ferramenta da realidade, vai valorizar o quê? Vai valorizar aquele queridíssimo, amadíssimo Paulo Freire nos ensinou, e muita gente quer se recusar a aprender, que é valorizar a palavra mundo. Só que a palavra mundo, do qual o Paulo Freire sempre mencionou, ele agora pode nos chegar de forma cada vez... Tem que virar para vira aí, que está de cabeça para baixo. Está de cabeça para baixo? Não. Aí, agora sim. Para você. Não. Mas para o povo tem que ser assim. Estou mostrando aqui a trilogia, né? As 3 pedagogias. A pedagogia do oprimido, a pedagogia da esperança e a pedagogia da autonomia. Pois é, preciso... É disso que a gente está falando. Não é? E aí a gente está falando, acima de tudo, que o Paulo Freire nos chamava a atenção. Tem um livro bem fininho do Paulo Freire, maravilhoso, que eu comprei, porque eu estava querendo, de uma certa forma, induzir meus filhos a acreditarem na importância do ato de ler. Comprei numa feira de livros, não era Paulo Freire, comprei, levei para casa, e quando cheguei em casa, disse que não tinha nada a ver com um jovem, um adolescente, uma criança, no caso, os meus filhos da época eram crianças, era um discurso dele de paraninfo para normalistas à época. E ele enfatizando que ele entendia que mais importante do que ensinar a ler a palavra escrita é ensinar a ler a palavra mundo. Então, a palavra a leitura de mundo, ela antecede a leitura da palavra, né? Precede, mas ele coloca, inclusive, as coisas da infância dele, né? Como é que era acender o lampião. Então, essa riqueza toda. E agora, graças a Deus, o Paulo Freire presenciou alguma dessas coisas que a gente está aqui. Lamentavelmente, ele já se foi. Mas agora, este mundo ao qual a gente tem acesso é, obviamente, muito mais amplo do que o mundo ao qual o Paulo Freire tinha na infância dele, ou que eu, que sou um pouco mais jovem do que Paulo Freire, também tive. Então, na nossa infância, a gente tinha uma série de limitações. Hoje, o acesso à informação, o acesso ao conhecimento é praticamente ilimitado, né? Então, deixa eu pegar a carona aí um pouquinho de Paulo Freire, porque eu sou freiriana de coração. Tem muito mais competência falar sobre ele do que eu. E, assim, Paulo Freire, ele tem o que eu gosto muito, e falo muito isso também nas minhas aulas, que ninguém é tão inteligente e capaz que sabe tudo. E ninguém é tão ignorante que não sabe nada. Então, cada um de nós, e aí também o nosso público, todos nós temos um saber, e é esse saber que nós compartilhamos.
E essa conversa nossa é justamente isso, é conversa com quem quer compartilhar, com quem gosta de aprender, né? E aí, Arlindo, já que eu peguei a palavra, deixa eu falar aqui das participações, né? O João Neto disse que está em sintonia com tudo isso aí que você está falando. O Toquinho, muito prazer aí, Toquinho, né? Um grande músico. Em tempos de crise, cria-se. A Ivana, nossa grande Ivana, a questão de alternativas ao mercado financeiro, nós temos modelos. Helena Rosa, que está lá em Minas, né? Educação ambiental. Tá? E o Perli, ele faz uma pergunta, né, Ivonete e Arlindo, quais as iniciativas que podem ajudar na mobilização da comunidade escolar num momento como esse?